É ele mesmo, Cristiano Araújo. Cristiano Araújo? Ele viajava numa Ranger Rover Sport e aparentemente deu um problema na roda e ela acho que não era original, tá ligado? Isso, não é que não era original. Ah, O que esse cara fez? A roda tinha quebrado. Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente salva o vida de outras pessoas. Claro. A roda tinha tido uma fratura. Fez um buraco. Você tem a roda, a estrutura da roda. A estrutura da roda é extremamente importante. Pô, você tá 150 km por hora, a tua roda quebra, você se lasca. sim, sim. Quando a gente começou a fazer as rodas, as rodas eram antigamente feitas todas de aço. Aço ele é um metal espetacular, ele é muito dúctil, ele é muito resistente, sabe? Pouca matéria assim, ele tem uma resistência absurda. Você vai para outros materiais, alumínio, magnésio, as famosas rodas de magnésio, elas são materiais, no geral, mais frágeis. Não confunda frágil com fraco. Tá? Frágil é uma coisa, fraco é outra. Fraco é um material que se quebra com baixa resistência mecânica, com baixa solicitação mecânica. Então pega um giz de lousa. Entendi. O giz Tá? é fraco. Fraco. Sim. Pequena tensão, ele quebra. Isso é fraco. Tá. Frágil é um material que não se deforma plasticamente, ou seja, ele não entorta. Vidro é frágil. Porque vidro é frágil, ele não entorta. Ah, entendi. Ele não tem maleabilidade. Ele não tem ductibilidade, essa é a palavra. Ductibilidade. Isso, ele Entendi. tem ductibilidade. Se eu pegar um aço, eu posso botar muita tensão. Se eu colocar uma tensão acima do limite de escoamento, que a gente chama, acima da resistência dele, né, que a gente chama de limite de escoamento, o que vai acontecer? Ele não quebra, ele vai se deformando e absorvendo a energia. Isso é bom, isso te salva em muitos casos. Pode crer. Por isso que você nunca faz nada estrutural de um material frágil. Porque o material frágil, ele sempre tem uma quebra catastrófica, ele não avisa que vai quebrar. Ele Entendeu? do nada, pum, Ele estala. quebra, isso, entendeu? Então por que eu faço uma casa que é de concreto? Por que eu tenho uma estrutura de aço nessa casa? Porque se eu sobrecarregar essa casa, aconteceu até isso lá em Guarulhos, teve uma balada que caiu na Paulo Facchini, botaram 1000 pessoas lá, o pessoal pulando, fizeram o quê? Você tinha 2 paredes, o cara simplesmente construiu um piso lá, Sem e você fez pilar. um vão livre, Nossa senhora. né? O cimento é frágil, você já viu cimento entortar? Não. Não, ele é um material frágil. Ele quebra. Ele não avisa que quebra. O aço, se você pega uma cadeira de aço, você senta e sobrecarrega ela, ele entorta. Opa, ela tá avisando, estou sendo Tem um sobrecarregado. tempo pra você reagir até dar Exatamente. merda completa. Exatamente. Por isso que você não faz nada estrutural de material frágil. Entendi. Você faz de material dútil. Entendi. Por isso que nas casas você coloca estrutura de aço, porque se sobrecarregar, o aço entorta e avisa, opa, Opa, alguma coisa tá acontecendo aqui. alguma hein? coisa tá acontecendo, Sim. tá? Então isso é uma coisa muito importante. Bom, eu lembro até, esses materiais, geralmente que se usa em roda, são materiais, no geral, que são mais frágeis do que o metal. Ele não avisa, ele quebra de uma vez. A Honda, quando Eles começou- ainda usam? Não usa, tem roda de alumínio, tudo hoje. Só que hoje esses metais estão muito melhores. A produção de cimento hoje é absurdamente mais seguro. Eles não são frágeis. Não tanto. Tá. São mais que o aço, mas eles têm boa ductibilidade, É que eles são... O aço deve ser pesado, né? denso, né? 7,87 a densidade dele, ele é quase 8 vezes sim. mais pesado que a água. Sim, e mais O do que aço. os outros metais. Depende. Por exemplo, um alumínio, vai ter 1/3 da densidade, 2,7, 1/3 mais ou menos da densidade do aço. Entendi. Não tanto, tá? Você tem... depois até lembrei agora, ia contar da história do Rolandinho, né? Ah, sim, é verdade. Nossa, a gente É. tava nessa, cara. Vamos Você falar não do terminou, Tesla. Deixa eu verdade. terminar essa, aí a gente volta pro Tesla, a história do Rolandinho. Então, o que acontece? Essas rodas, elas são frágeis, ela não absorve energia. Se o material não tiver condição de absorver energia, aquela energia tem que ir para algum lugar, tá? E eu vou falar uma coisa aqui que é difícil de entender. Uma afirmação que é difícil de entender. Área é energia. Muito Área difícil. é energia? Como que dá pra entender isso? Você já tomou um Sonrisal? Sim. Um Cebion, qualquer coisa assim? Sim, com as bolinhas. Você bota lá e ele fica efervescendo. Isso. Eu não tenho saco pra ficar esperando ele ferver. Demora um tempinho. Eu sou um cara meio agitado. O que eu faço? Eu pego aquela pastilha, quebro em vários pedaços e jogo lá. Aham. Ela fervesce muito mais rápido. Sim. Por quê? Toda vez que eu quebrei, eu gerei 2 novas áreas. Aham. São as faces de fratura. Sim. Tá? Joguei lá na água. Essas áreas são regiões de reação, onde ele vai poder fervecer. Sim. Quanto mais você quebrar, Mais área vai ter. mais área vai ter, mais rápido ele vai fervecer. A sentido. energia mecânica que eu usei quebrando a pastilha foi armazenada em forma de área na pastilha. Interessante. Você entendeu? Aham. Então, área é energia. Quando você coloca energia, tensão no material, aquela energia tem que ir para algum lugar. Sim. Se o material não consegue deformar para absorver energia, o que ele vai fazer? Ele vai gerar área, ele vai trincar.
Ele quebra. Ah, faz sentido. Não, eu vou falar a mesma coisa que eu já até falei pra você, que eu falo pros meus alunos. Tudo que eu falar de engenharia tem que fazer sentido, porque é engenharia, não é direito. É verdade, é a sua área, né? Você tem que entender. Eu tô brincando. É que eu falo isso pros meus alunos, brinquei com você. Só pro pessoal aqui, eu quando dou aula, às vezes eu explico uma coisa e o aluno... Nossa, tem lógica. Eu falo, não, eu vim aqui dar aula de direito pra não ter lógica. Tudo que eu falar tem que ter lógica. Mas é que você explicou de um jeito que ficou claro, entendeu? Sim. Então, essa é a função do professor. Sim. Eu tive professor que fazia o contrário. Ele pegava uma coisa simples, fazia parecer impossível. Pode crer. O professor tem que fazer o contrário. Ele tem que pegar o difícil. Essas coisas que eu tô explicando pra você, de energia e tal, isso é absurdamente complexo. Sim. E você tá entendendo. Sim. Né? Sem segredo nenhum. Então, a roda do cara já quebrou. Então ela tinha uma forma redonda, que a forma redonda da roda é muito boa, a forma que ajuda, que dificulta aparecer trincas. Distribui, né, o peso. Não tem pontos concentrador de tensão. Aham. Quando você tem cantos, um quadrado, por exemplo, ali é um ponto concentrador de tensões. Tanto que tem um avião inglês, o avião Comet, que ele caía por causa disso. Porque o avião não é que ele caía, ele desmontava no ar. É um bom nome para um avião que caía, né? Comet. Gênio. Eu faço essa mesma piada pros alunos. O avião chamava cometa e caía a desgraça do avião. Só que o legal é que o avião, ele desmontava no ar. Pode crer, caralho. Procura, tem documentário. Imagina, você tá lá e de repente... Não, mas imagina, cara, você tá voando no avião e de repente você... Caralho, parece que tinha uma porta aqui. E o avião tá sem porta, mano, e caiu a porta. Sim, eu ia ficar, caralho, fudeu, morri. Ele desmontava no ar, né, caía. E o pessoal não descobria por quê, cara. Foi meio que quando que nasceu como ciência e análise de falhas. O pessoal foi atrás de todas as partes do avião, montava de novo. Os caras construíram uma piscina maior que o avião, para o avião caber dentro da piscina, e eles mediram o efeito da pressão. Caralho. Os caras chegaram ao extremo, isso tem vídeo, tá? Se você procurar na internet, isso tem vídeo mostrando disso. Os caras pegaram vários cientistas, deram um paraquedas para cada um, botaram dentro do avião e falaram assim, ó, vai lá, voa, tá? Se o avião desmontar, vocês têm um paraquedas. Caralho, isso aconteceu? Meu, tem vídeo disso. Que loucura, Só que mano. é o seguinte, o avião não é que ele desmonta e eu tô livre no ar. Vem um negócio da tua cabeça. Você não sabe o que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mano... Não, eu não ia topar. Eu falei, pau no cu dessa porra, velho. Você vai me mandar no avião e você tá me mandando já de paraquedas, porque você sabe que eu vou... Então, peraí, você quer que eu sofra um acidente de propósito? Tá maluco. Esse cara era corajoso, mano. Eu trabalho com isso. Esse cara era corajoso. Eu sou engenheiro de materiais, eu trabalho com isso. Pode crer. Mas tu iria? Eu não iria. Não, tem ensaio que eu não faço. Tem uns ensaios, por exemplo, gama-grafia. Eu não faço, cara. Não, mas tem proteção. O que é gama-grafia? É você fazer análise de material com raio gama, com radiação. Entendi, tipo radiografia, só que em vez de usar raio-x... Vocês vão virar o Hulk aqui, tá maluco? Não, você tem todo um negócio de proteção, só que protege teus órgãos vitais e protege os órgãos genitais. E tem uns outros órgãos que eu gosto também, além desses. Entendi, não Você protege tudo. Não protege tudo. Tá, caralho. Entendeu? Eu falo, tem outras coisas que eu gosto, além dos vitais e os genitais, Sim. Entendeu? Então... Lógico, você tem lá um dosímetro, tem uma segurança e tal, mas eu não precisando fazer, e geralmente eu tenho alguém pra mandar no meu lugar, Graças a Deus. Prefiro não fazer. O cara chega pra mim, ó, tem esse avião aqui que de vez em quando ele desmonta no ar, dá pra você subir lá? E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham equipamento de medição e eles iam anotando o que tava acontecendo. Eu falei, mano, não, manda estagiário. Que loucura que, tipo, eu fico pensando, eles realmente, tipo, tinham um problema desse, Sim. Sabia que era arriscado pra caralho pra resolver, e os caras foram lá, não, beleza, isso aqui é possível de acontecer. Tem vídeo disso. Não vamos procurar outro jeito de determinar as coisas. Não, a gente vai subir a porra do avião no ar e a gente vai observar ele caindo aos pedaços. E esse é seu trabalho, cara, vai lá, tá ligado? Aí eu falei, eu acho que saiu minhas férias. Então, porra, a outra equipe ali que faz submarino, eu tô indo mais pra submarino agora. Eu brinco com meus alunos, eu falo, gente, não vai você, o estagiário serve pra isso. Eu falo, os caras... Estagiário tá fudido, né, cara? Não, porque eles geralmente estão estagiando, eu falo pra zoar eles, sim, obviamente. Sim. Gente, não leve as coisas a sério. A gente fala as coisas brincando, pelo amor de Deus, né? Pô, no Japão é totalmente oposto, pô. Quando teve o negócio da... De Fukushima. Quem foi lá resolver o BO, porque quem ia morrer, foram os mais velhos. Não, mas aí que tá. Fukushima, tinha que alguém lá resolver o problema, senão ia dar droga. Sim. E você vê, né, cara, Fukushima é um caso, a gente fala tanto do Japão, os japoneses são absurdamente inteligentes. Se eu não me engano, a segunda média de QI no mundo é a japonesa, acho que é 105. A média de QI perde, acho que pra Coreia do Sul, que é 106. A média de QI. Isso é um problema sério que a gente tem no Brasil, que a gente vê que não dá pra resolver o Brasil a curto prazo. A média de QI hoje no Brasil é 87. Ô, louco. Não, 87. Eu lembro quando eu fiz um teste de QI,
2 décadas atrás, eu espero que hoje o meu case seja maior. Espero que seja maior, porque não é possível. Acho que QI não é um negócio que muda, né? Muda. Opa! Muda e dá pra mudar muito, né? Aí, eu lembro que quando eu fiz 2 lá, que era um padrão europeu, fiz do Mensa lá, tinha umas coisas assim também. E aí eu lembro que eu tinha o parâmetro, eu fiz o teste, aí o resultado, aí você tinha um parâmetro pra ver onde você tava em relação às outras pessoas. E o que a gente tinha lá como parâmetro? A média era 100, então a média de QI das pessoas era 100. Acima de 120 já era considerado superdotado, tal, não sei o quê. Abaixo de 80, assim, já entrava no campo de retardamento mental. Entendi. Abaixo de 80. Se a média de QI do brasileiro é 87... A gente tá bem próximo a gente vive... Não, a média. Você tem a gaussiana, você tem o desvio pra cá e pra lá. Sim, tem muita gente muito burra, pouca gente muito burra pra caralho, pouca gente muito inteligente pra caralho, a maioria é mediano. Sim, mas a média tá muito baixa. E eu tenho muita gente dentro do espectro que era considerado retardado mental. Sim. Então, se a gente não fizer um trabalho... Putz, isso é... Ai, cara, tem que começar a anotar, porque eu vou entrando numa história na outra e não terminei uma. Então, vamos lá. Tem a do Rolandinho pra contar. É verdade. Tem a do Rolandinho. Anota aí. Anota que eu quero contar esse aí, que isso aí entra na tua treta lá com a Gabriela Priori. Ah, sim. De entendeu? Querer taxar... você falou um pouco da que a gente tava falando de cobrar impostos dos bilionários e tal. Não. A da Gabriela Priori é que ela falou dos dados, pedindo os dados pra você. Sim. E eu assisti só o corte por causa de um cara. Meu, o cara deve ter, sei lá, 50 anos. E o cara comemorando igual uma tiete adolescente. Nossa, a Gabriela é maravilhosa, ela acabou com o monarca. Eu falei, deixa eu ver o que aconteceu, né? Pode crer. Mas me lembra dessa nota aí, essa Gabriela Priori. Deixa eu só terminar, então, Ah, tá. Peraí, vamos lá, voltando. O avião, no final das contas. Por que o avião caía? O avião caía porque as janelas do avião... E eles tinham que salvar esse avião porque a indústria inglesa estava muito atrelada ao sucesso desse avião. A indústria de aviação inglesa. Então eles precisavam salvar. Porque se sou eu o engenheiro lá, né? Então não era uma empresa, realmente. Era tipo era uma empresa inglesa. Era uma empresa inglesa. Sim, mas o Estado que tava falando, mano, essa porra tem que arrumar isso. Tem que fazer isso dar certo, né? E sempre que o Estado se mete a mão, alguma coisa dá errado. No final das contas, descobriu. Por que dava problema o avião? Porque a janela era quadrada. Então, os cantos eram concentrador de tensão. A partir dos cantos da janela apareciam trincas. As trincas iam... Dos 4 cantos, elas iam percorrendo várias janelas. As trincas se encontravam. O avião desmontava no ar. Pode crer. Você tirou a janela quadrada, botou redonda e resolveu o problema. Caralho, era um negócio simples até. Absurdamente simples. Hoje. Que a gente sabe isso. Sim. Hoje é simples porque o Titanic afundou. Ele bateu no iceberg, né? Não, também. Anota essa aí, depois eu vou explicar porque o Titanic afundou. Anota essa aí. Então, por que esse cara morreu, se for dessa história mesmo, sertanejo? A roda do cara trincou. O que o cara fez? Se a tua roda trinca, sabe o que você faz? Você joga ela fora e compra outra. É isso que faz. Você não arrisca a sua vida, da sua família por causa de uma roda. Ela já chegou no limite do limite do limite. Não chegou no limite. Ela tá trincada, acabou. Ela vai quebrar. Não é que ela vai quebrar. O que os caras fazem pra consertar? Você pega uma roda de liga leve, que geralmente essas rodas desses carros, se for uma roda de aço, você compra outra. O cara mandou arrumar porque era uma roda cara. Tá. Eu peguei essa época que apareceram as rodas de liga leve. Sabe o que era legal da roda de liga leve em relação à roda de aço? A roda de liga leve era muito mais pesada que a de aço. Você já chegou a pegar isso? Você pega uma roda de aço, ela é levíssima. É mesmo? Aí você pegava de liga leve, era um trambolhão. Entendi. Por quê? Então o nome é negativo, né? Não! Porque quando você pegava a roda de aço, a densidade do aço era 7,87. A densidade daquela liga, sei lá, 4, 5, depende do que ela é feito. Então, a liga era leve. Só que o material ele é tão mais frágil que eu preciso fazer a roda com muito mais material. Então, mesmo a liga sendo leve, a roda ficava mais pesada. Porque para compensar a baixa resistência mecânica, eu tinha que ter mais material. Então, a roda era maior? Não era maior. Ela era mais material. A roda tinha o mesmo diâmetro. Ela não pode ser maior. Posso colocar a roda de trator num carro. Ela é mais espessa, ela é mais grossa. Mas como que aumenta a densidade? Tipo, quanto você aumenta o peso sem mexer na densidade e sem alterar a área? Em vez do... Imagina que isso aqui é um suporte, eu tenho um peso aqui em cima, tá? Se eu vou usar um material mais resistente, com metade da resistência, eu tenho que fazer isso aqui com o dobro da espessura. Era na espessura. Isso, entendeu? Entendi. Então ela é muito mais espessa, muito mais grossa. Sim. Eles não aumentaram a área, eles cresceram pra dentro. Então de fora você nem via, só que ele era mais espesso. Pode crer, as rodas. pode crer. Então a roda era muito mais pesada. Aí você fala, pô, isso é propaganda enganosa. Você fala, não, a liga é leve. A roda é pesada. Mas a liga é leve. Pode crer. Então não era uma propaganda enganosa. Então não é bom você ter um carro de liga leve, né? Não, aí que tá. Hoje essas rodas evoluíram muitas. Você consegue...
Se você procurar, a Honda matou uma galerinha, deixou gente paraplégico, tetraplégico, por causa das rodas feitas de alumínio por ele. Fundição e sob pressão, roda de alumínio. Tá? E aí tinha vazios, bolhas dentro, a roda quebrava. Tá? A Honda, né? Teve uma galera que se ferrou por causa da Honda. Só que a tecnologia evoluiu pra caramba. Eu nunca ouvi falar disso. Não tenho certeza que você tá... Sim, mas é foda aquela parada como a mídia funciona. Então... Fez uma merda? Pague para, sei lá, pro UOL, que ele resolve. Nunca fala sobre isso. Ainda fala bem. Exatamente. Quando o cara fez aquele trinca na roda, o que eles fizeram? Eles cortaram em volta da trinca e preencheram numa solda, com aço. E aí você pode polir, pintar, ela fica linda. Mas tá trincada ainda. Então, praticamente não fez diferença, porque o material que você colocou, ele tem uma outra resistência mecânica. É como se eu tenho isso aqui, eu abro um buraco, tá? E minha mão tem uma resistência, tem osso, aquele tem resistência. Aí eu preencho aqui dentro, esse espaço vazio, eu preencho com massinha de modelar. Na hora que eu fizer isso com a minha mão, a massinha entorta. E a trinca aqui no meio vai embora. Você entendeu? Ele não aumentou a resistência estrutural da nada. Então esse é um conceito praticamente estético. Entendeu? Só que eu tenho certeza que esse cara não sabia disso. Ou sabia e só queria ganhar grana lá. Não, eu digo o cara da roda, o que morreu. Ah, tá. Talvez nem o cara que consertou sabia. Talvez ele ache, porque isso não é um conhecimento tão difundido. Pode crer. Você entendeu? Talvez o cara que acha, não, se soldou, ficou novo. Não fica. Eles não entendem como funciona a estrutura do metal Exatamente. interna. Eu teria que usar o mesmo material, com a mesma resistência mecânica, que é o que a gente faz com embarcações feitas de compósito polimérico. Trinca uma parte, eu tenho que tirar aquela parte, eu tenho que fazer outro compósito, que ele tem a mesma resistência mecânica. Porque se ele tiver uma resistência menor, é como se tivesse um buraco ali dentro. Na hora que ele for dobrar para dentro, ele não tem o que resiste, ele não vai ter nada e ele vai continuar trincando. Sim. Se ele for muito mais duro, na hora que toda a estrutura é igual o avião se deformando em volta da janela. O avião é de metal, o metal se deforma bem, o vidro não. Então o avião tá se deformando e o vidro tá lá, segurando, e ele induz tensões, ele induz trincas, faz entendeu? sentido, E o avião, tudo tem que fazer sentido. Quando eu falar de engenharia, tudo tem que fazer sentido. Não, mas eu acho legal isso, porque é um prazer pra mim quando eu falo e as pessoas entendem. Sim. Entendeu? Só que eu brinco com meus alunos porque eles falam muito isso. Isso é bom, quer dizer que eles estão entendendo tudo. Aí eles falam, eu falo, nossa, tem lógica. Eu falo, não, eu vim dar aula de filosofia aqui pra você. Tem que ter lógica. Sim. Entendeu? Então, se o cara soube, talvez se ele tivesse noção disso, se ele tivesse esse conhecimento, ele fala, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar outra roda. Ele não teria morrido. Pode crer, né? Às vezes o conhecimento salva vidas, né? Pô, às vezes, muitas vezes. Muitas vezes, né? Muitas vezes salva a vida. Verdade, né? Por isso que a aula de física é importante. Pra caramba. E eu não entendo como a pessoa não gosta de física. Eu falo, física é só tudo, é realidade. Você anda, você joga bola, tudo é física. Sim. A física é a realidade. O Elon Musk, eu citando o Elon Musk, o Elon Musk fala como ele pensa para resolver problemas. Ele pensa no problema, ele imagina o seu problema em física. Tipo, por exemplo, eu tenho que vender carro. Então, o que eu preciso resolver fisicamente para que as pessoas queiram o carro? Aí ele vai criando as hipóteses dele dentro de uma conjectura mental das leis da física. Tipo, essa lei da física eu preciso que ela se aplique para que eu consiga ir essa lei, e ele consegue construir um produto a partir dessa lógica, né? Que interessante. Então, tem duas coisas que a gente usa que entra nesse caso. Um que chama ensaio mental. Einstein chegou na relatividade com ensaio mental, você imagina, você tenta botar na sua cabeça e entender todas as variáveis. E tem outra coisa que a gente faz também que chama matematização de problemas físicos. Então eu vejo um problema e eu matematizo para eu entender quais são as variáveis que interferem naquele problema e quando eu mexer cada variável, quanto que altera no meu problema. Pode crer. O meu inscrito que me perguntou hoje, que eu falei pra mandar comentário aqui, tá? Falou assim, como que eu fico mais inteligente? Isso que você fez é um jeito de ficar mais inteligente. Sem entender como os outros pensam. Ah, sim. Você entendeu? Entender mecanismos de pensar melhor. Isso é um jeito de você ficar mais inteligente. Pode crer. Eu tento copiar um monte de gente. Porque eu achei legal. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.